Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre equação polinomial? Show! A equação polinomial vai estar muito, mas muito atrelada aos polinômios que a gente já viu algumas teorias atrás. Polinômios são aquelas coisas que a gente viu que tem a ver com letras, números, certo? E incógnitas, por assim dizer. Então, o que vai mudar da equação para o polinômio em si, beleza? Toda vez que a gente vai falando de uma equação polinomial, a gente vai ter alguma coisa bem parecida com isso daqui, ó, um polinômio sendo igualado a um valorzinho, normalmente vai ser o zero, beleza? Então, todos esses caras aqui, ó, todos esses polinômios aqui que eu coloquei, sendo igualados a zero, a gente vai chamar de uma equação polinomial. Show de bola? Mas, no entanto, todavia, a gente vai ter muitos e muitos tipos de polinômios. A gente vai ter polinômios do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, infinitos graus, né? Enfim, pode colocar quantos graus você quiser. Então, para a gente conseguir estudar isso melhor, a gente vai estudar tipos de equação de acordo com o grau que ela tiver, beleza? A primeira que a gente vai ver talvez seja a mais básica de todas, que é a equação do primeiro grau. E para a gente entender melhor como isso daqui vai funcionar, a gente vai pensar num exemplozinho bem básico, beleza? Imagina o seguinte, João, nosso Joãozinho, famoso, né, nos enunciados de matemática, ele quer comprar um salgado e um refrigerante. Só que ele só lembra dos seguintes dados. Ele lembra que o salgado, ele custa, né, R$4. E ele sabe que se ele comprar o salgado mais o refrigerante, mais o refri, isso vai dar necessariamente R$7. Esses são os dados que ele tem para o problema dele. Só que ele quer saber quanto vai custar o refrigerante, beleza? Quanto é que vai custar o refrigerante? Muito bem, como é que a gente consegue modelar isso daqui? Existem valores aqui que a gente conhece, existem alguns valores que a gente não conhece, você há de concordar comigo, beleza? Então, ó, se a gente fosse somar esses caras aqui, se eu fizer, né, o salgado mais o refri, isso vai ser igual a 7, beleza? Por essa expressão aqui. Só que a gente sabe que o preço do salgado é R$4, então 4 mais o Rzinho vai ser igual a 7. Agora eu lhe faço uma pergunta. Qual vai ser necessariamente o valor do refrigerante? Que conta a gente precisa fazer? Como que a gente resolve essa equação aqui do primeiro grau? Percebe que essa é uma equação do primeiro grau, né? A nossa letrinha aqui, ela está associada ao expoente elevado a 1, beleza? Então o grau dela é 1. Como é que a gente resolve essa equação aí, ó? Você deve se lembrar provavelmente lá do seu ensino básico, mas a gente vai dar uma relembrada nisso daqui, ó. Na real, o que a gente precisa fazer toda vez que a gente quer resolver uma equação é isolar a nossa incógnita. A gente não quer descobrir o valor do R, o valor do preço do refrigerante, então a gente precisa isolar essa nossa incógnita. Para isso, o que a gente faz? Quem está atrapalhando a gente aqui? Quem está junto do preço do refrigerante? Não é esse 4 aqui? Então o que a gente vai fazer é subtrair o 4 dos dois lados. Porque quando a gente pensa numa equação, a gente está falando de uma igualdade, e uma igualdade a gente pode pensar numa balança, né? Como é que funciona uma balança? A balança, necessariamente, você tem uma igualdade dos dois lados. Então, se eu tiro 4 desse lado e tiro 4 do lado de cá, a igualdade continua sendo a mesma. Só que agora, 4 menos 4 vai dar 0, então a minha resposta vai ser o quê? Ó? O preço do meu refrigerante vai ser 7 menos 4, que dá 3. Tranquilo? Esse aqui vai ser o nosso conjunto de solução. E a gente representa esse nosso conjunto de solução da seguinte forma. S vai ser igual a 3. No caso de ser uma resposta de uma equação do primeiro grau, só vai ter uma resposta. Uma equação do segundo grau, vão ter duas respostas possíveis, e assim por diante. Terceiro, 3, e assim por diante. Show de bola?
Muito bem. Generalizando, o que a gente pode dizer? Toda equação do primeiro grau vai estar presente dessa forma aqui, ó, como ax mais b sendo igual a zero. Se a gente for resolver isso daqui, ó, vou passar esse b para o lado de lá, ele vai ficar negativo, né? Lembrando, né? A gente não precisa sempre subtrair dos dois lados. A gente pode usar aquela ideia que a gente já aprendeu no ensino fundamental, né? Quando a gente passa para o outro lado subtraindo, fazendo a operação inversa, a gente já está subtraindo dos dois lados, beleza? Então aqui vai ficar menos b. E o x, eu vou passar esse meu valorzinho de a aqui para o lado de lá, dividindo, então vai ficar menos b sobre a. Show de bola? Esse aqui vai ser a solução para a nossa equação do primeiro grau. A solução vai ser menos b sobre a. Show? Belezinha? Vamos agora então entender como é que funciona um sistema de equações do primeiro grau. O que é um sistema de equações? Vai ser quando a gente tiver mais de uma equação, beleza? E a gente quiser encontrar a resposta de mais de uma incógnita, por assim dizer, beleza? Vamos entender melhor como isso funciona através de um exemplinho. Imagina que agora o nosso amigo João voltou lá na barraca. Então o João voltou lá na barraca, só que agora ele disse o seguinte, ele está com o seguinte problema. Ele quer comprar um biscoito e um suco, e ele sabe que esses dois caras somados, eles dão R$5. Beleza? E ele sabe que a diferença entre eles dois, ou seja, se eu pegar o biscoito e subtrair do suco, do preço do suco, isso vai dar R$3. E ele sabe que o biscoito ele tem um preço maior do que o suco, beleza? Por isso que a gente está subtraindo o biscoito do suco. Show de bola? Como a gente então vai descobrir agora quanto é o suco e quanto é o biscoito? Quanto que ele vai precisar pagar nos dois? A gente vai montar um sisteminha da seguinte forma, ó. Biscoito mais suco vai ser igual a 5. Biscoito menos o suco vai ser igual a 3. E o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou isolar uma das minhas incógnitas e vou substituir na equação de cima. Vou usar essa daqui de baixo, ó. Se eu escrever, ó, se eu passar esse menos s para o lado de lá, vai ficar 3 mais s, certo? E eu vou pegar essa expressão aqui, ó, e vou substituir na minha primeira equação. No lugar do b, eu vou colocar o 3 mais s. Então vai ficar, ó, 3 mais s, mais o s que eu já tinha ali, beleza? Igual a 5. S mais s é 2s. Esse 3 eu vou passar para lá subtraindo, então vai ficar 5 menos 3. Então 2s vai ser igual a 5 menos 3 dá 2. Então s vai ser igual a 1. Show de bola? Se o s é igual a 1, ou seja, se o preço do suco é igual a R$1, e eles dois somados, né, o biscoito mais o suco tem que dar 5, então o preço do biscoito vai ser igual a R$4. Show de bola? É assim que a gente vai resolver o nosso sistema de equações do primeiro grau. Beleza? Muito bem. Vamos agora à equação do segundo grau, que é mais um tipo aí que a gente vai aprender a resolver agora. Equações do segundo grau vão estar sempre nesse formato aqui, ó. Um ax ao quadrado mais um bx mais um c igual a 0. Lembrando que para ela ser do segundo grau, necessariamente esse coeficientezinho que está aqui na frente, ele precisa ser diferente de 0, porque senão ela seria uma equação do primeiro grau. Tranquilo? Muito bem. Para a gente resolver esse tipo de equações, a gente vai precisar desses dois monstros aqui, ó, que a gente chama de fórmula de Bhaskara, certo? Que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Esse vai ser o valorzinho do nosso x. E o delta, a gente pode afirmar que ele vai ser b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Como a gente vai resolver isso? Vou te dar um exemplo. Ó. Olha essa equação aí. X ao quadrado menos 5x mais 6. Quem é o a, o b e o c aqui? Ó? O a ele vai ser igual a 1, que é o valorzinho que está aqui na frente. O b vai ser igual ao valor que está na frente do x, que é o menos 5. E o c ele vai ser igual a esse cara que está sozinho aqui,
separadinho de todo mundo, beleza? Sem nenhuma letra do lado dele. Fazendo primeiro o nosso delta, que é o que a gente vai precisar fazer, a gente sabe que o delta ele é b ao quadrado menos 4ac, né? Ou seja, o b ao quadrado vai ser menos 5 ao quadrado, beleza? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, o delta vai ser menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes o 6 vai dar menos 24. 25 menos 24 vai dar 1. Show de bola? Beleza. Vamos então agora calcular o nosso x. Ó. O x ele vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, ó, o x vai ser... Quem é o meu b? Não é menos 5? Então vai ficar menos o menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é igual a 1, que a gente acabou de descobrir, sobre 2 vezes o a, que a gente já viu ali, que é 1. Beleza? Então, o meu x vai ser, ó, menos 5 vai dar 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1 vai dar 1, beleza? Sobre 2. Daqui a gente vai ter duas respostas necessariamente. Uma com esse cara positivo e outra com esse cara negativo. Então daqui, ó, 5 mais 1 sobre 2 e aqui 5 menos 1 sobre 2, beleza? 5 mais 1 dá 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2 vai ser igual a 2, certo? Então essas aqui são as minhas duas respostas, né? O meu x1 vai ser igual a 3 e o meu x2 vai ser igual a 2. Beleza? Tranquilo? Então vamos falar agora sobre o delta, porque o delta ele vai dizer bastante pra gente sobre como vai estar a nossa equação do segundo grau. Se o delta ele for maior do que zero, necessariamente a gente vai ter duas soluções reais distintas, diferentes, beleza? Porque a gente vai encontrar um valorzinho maior do que zero, né, pro nosso delta, e quando a gente somar lá, colocar ele lá no nosso x, a gente vai realmente conseguir duas soluções diferentes. Se o delta ele for igual a zero, como a gente tem, né, o nosso x sendo colocado assim, ó, se ele for igual a zero, esse cara aqui não vai ter, né? Então, a nossa resposta necessariamente vai ser menos b sobre 2a, ou seja, as nossas duas soluções vão ser iguais. Tranquilo? E se o delta for menor do que zero, a gente não vai ter solução real. Por quê? O delta ele fica lá dentro da raiz, né? Se for um valor menor do que zero, a gente não consegue encontrar uma resposta real, uma solução real. Show de bola? Então, a solução que a gente vai encontrar para quando o delta for menor do que zero vai ser uma solução complexa, que é um assunto que a gente ainda vai ver melhor no nosso próximo tópico. Beleza. E se as equações tiverem graus maiores do que 1 e 2? A solução que a gente vai encontrar para resolver esse tipo de coisa é a gente fatorar o nosso polinômio em polinômios de graus menores. Como assim? Olha esse exemplo aqui, ó. Se eu tenho esse trambolho aqui, ó, e eu fatoro ele vai ficar numa coisa desse formato aqui, tá vendo? X menos 1 vezes o x ao quadrado menos o 5x mais 6. Isso aqui a gente sabe resolver, equação do primeiro e do segundo grau. Então como é que a gente vai fazer, ó? Eu vou dizer que ou esse cara aqui é igual a zero, ou esse outro aqui vai ser igual a zero. Daí eu vou encontrar minhas três respostas para o meu problema, beleza? Então a minha solução aqui para essa equação vai ser o 1, o 2 e o 3. A gente não vai se preocupar aqui em resolver isso, porque a gente já fez isso nas telas anteriores. Então, percebe que é a mesma equação que a gente resolveu na nossa última telinha. Tranquilo? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.